Olá, seja bem-vindo ao canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se você gosta do conteúdo do São Paulo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos ao vídeo. E logo depois de demitir o Thiago Carpini, tá pertinho de anunciar seu novo treinador, hein? Ele já era um sonho antigo do tricolor e agora deve vir mesmo. É o argentino Luiz Zubeldia. Amanda Barbosa, boa tarde. Conta tudo pra gente, Amanda. Fala, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, Luiz, ao que tudo indica, uma negociação muito bem encaminhada já entre os dois lados, aguardando aí a solução de alguns detalhes burocráticos também, a assinatura do contrato, porém o São Paulo está bem otimista quanto a tudo isso. O Zubeldia já teve o nome dele ventilado nos bastidores do clube em outro momento, lá em janeiro, na saída do Dorival, era um dos nomes que o São Paulo pretendia, porém, na ocasião não conseguiram fazer a entrevista. É um método que o São Paulo tem antes de contratar algum treinador. Dessa vez conseguiu ter essa conversa com ele, houve um entendimento das duas partes e ao que tudo indica, como a gente disse, essa história deve ter um desfecho bom, um final feliz aí para os dois lados, né? E se der certo, é bem possível que ele estreie contra o Barcelona de Guayaquil. A tendência desse fim de semana é que o Milton Cruz comande o time diante do Atlético Goianiense. Carpini, né, em meio a essa negociação, esteve hoje no CT da Barra Funda para se despedir dos jogadores, encerrando mesmo esse ciclo, né? A gente vai conhecer um pouquinho mais desse treinador, né, Luiz Zubeldia, de 43 anos, argentino, com o Léo Lepre. Informações direto da redação do Globo Esporte. Léo, boa tarde. Tudo bem, Amanda? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zubeldia, 43 anos, como você disse, chega para substituir Thiago Carpini, 39 anos. Apesar das idades ali muito próximas, né? 4 anos só de diferença entre eles, o Zubeldia é um técnico que tem uma trajetória no futebol já muito mais longa. Ele começou em 2008 na equipe principal do Lanús, então já são 16 anos de trajetória comandando times principais. Passou por Lanús, por Racing, futebol mexicano, futebol equatoriano, Barcelona de Guayaquil, inclusive, e LDU, onde ele teve seu grande momento. Foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, vencendo Fortaleza e tirando o São Paulo naquela ocasião. Também teve um título no futebol local. Luiz Zubeldia é um técnico que começou muito jovem porque foi jogador e teve um problema aos 23 anos, se aposentou, um problema sério no joelho, já começou a estudar futebol, fez também carreira de jornalista esportivo, um técnico que gosta do 4-3-3 e gosta de jogar principalmente com a bola. Então, boas expectativas para o torcedor do São Paulo, Andreoli. Valeu, Léo. Obrigado pelas suas informações. O Léo, que é especialista em futebol sul-americano, trouxe tudo pra gente. Valeu, Léo. Agora é oficial, Luiz Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. O martelo foi batido no final da noite dessa quinta, início dessa sexta-feira. O técnico argentino de 43 anos de idade vai assinar contrato com o São Paulo até dezembro de 2025, contrato longo. Contar para vocês que ele chega com um salário não tão alto, tá? Tô recebendo as informações aqui, e a tendência é que ele desembarque nesse sábado, mas só comande o time contra o Barcelona de Guayaquil. O Milton Cruz, técnico interino, vai ser o responsável por exemplo, comandar o São Paulo no duelo desse final de semana contra o Atlético Goianiense. Zubeldia, 43 anos de idade, argentino, acaba de ser campeão pela LDU da Copa Sul-Americana, também havia sido campeão nacional. Estava desempregado desde o fim do ano, foi procurado em janeiro pelo São Paulo, mas na oportunidade acabou dando uma esnobada no tricolor. São Paulo queria marcar uma videoconferência com ele, ele entendia que essa videoconferência só poderia acontecer depois dele ser contratado. E meio que enrolou o São Paulo, não deixou que pudesse ser marcado essa videoconferência. São Paulo fechou com o Carpini, depois se arrependeu, 18 jogos depois demitiu o Carpini e voltou a estabelecer contato com o Zubeldia, que mudou radicalmente o seu comportamento. Aceitou fazer a videoconferência, deixou boa impressão e foi contratado. Ele desembarca nesse sábado. O anúncio da contratação do Zubeldia talvez aconteça ainda nessa sexta-feira. É bem verdade que o Zubeldia foi só a 7ª opção do São Paulo. Antes de fechar com o argentino, o tricolor já havia procurado, por exemplo, José Mourinho, Carlos Carvalhal, Hernan Crespo, Diego Alonso, Pedro Martins e Rafa Benítez. Não houve acordo com nenhum desses técnicos e o Zubeldia acabou se tornando a opção mais plausível, aquela mais próxima. Já havia dado todos esses detalhes no vídeo da tarde dessa quinta-feira e também durante a live, indicando que o Zubeldia era o técnico natural para assumir o São Paulo. Só para completar sobre o Zubeldia, 588 partidas na carreira como técnico,
E quem compara com o Carpini, que acabou de se tornar técnico, não há esse tipo de comparação, né? Desses 588 jogos, 277 vitórias, 150 empates, 161 derrotas, 55% de aproveitamento dos pontos. Pela LDU, o técnico então acertado com o tricolor paulista. 71 jogos, 37 vitórias, 23 empates e 11 derrotas. Quase aí 63% de aproveitamento e venceu inclusive a Sul-Americana 2023 ali em cima do Fortaleza. Mari Marra, por que você... Bom dia. Bom dia, Mari. Tudo bem? Saudades dessa semana, a gente se encontrou. Marra, por que você destacou também essa palavra do Guerreiro? O que te chamou a atenção ali nessa análise? O ano passado, quando a gente foi para fazer a final, né, tu tava até com a Duda lá em Maldonado, lá em Punta, né, Maldonado, para fazer LDU e Fortaleza. Claro, né, Mariana, que isso tem que debruçar, né? Você tem que pegar personagens, estudar. E o Zubel Dias já chamava a minha atenção há algum tempo, porque a história dele é uma história legal, de um jogador que teve a carreira interrompida por lesão, e aí ele tenta ficar fora do futebol, ele vai fazer inclusive jornalismo, e tentando ficar fora do futebol, mas o futebol sempre chamando a atenção, buscando, e da paixão que ele tem pelo Lanús. E aí eu sempre fiquei acompanhando tudo, até que ele chega numa final de Sul-Americana, perde para o Defesa e Justiça, e depois ele tem a oportunidade de novo, ou seja, ele faz trabalhos sólidos. Porque ele faz um trabalho sólido em um clube, perde numa final, ele faz trabalho sólido em um outro clube, vai para uma outra final. E sempre ele ali no meu radar. Aí quando tem a confirmação, fica mais fácil de lembrar de situações, né? E eu gosto do perfil, gosto da ideia, gosto do que ele pode... do que o mercado pode oferecer para ele, de novidade para ele também, do que é trabalhar num país como o Brasil. É diferente trabalhar no São Paulo, muito diferente, mas é preciso entender. A LDU, por quê? Porque ele é argentino e trabalhar no Brasil é diferente. Mas a LDU é um clube grande na América do Sul, mas é um gigante no Equador. Sim. Então ele sabe o que é o peso de trabalhar em um gigante do país dele. Ter a responsabilidade de um clube que tem a responsabilidade de fazer as coisas, Sim, né? A cobrança da LDU é muito grande, a cobrança no São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito maior, até porque São Paulo é uma cidade muito maior, o Brasil, mas ele acho que ele sabe onde ele está pisando. Então, nesse sentido, foi uma boa escolha do São Paulo. Vocês veem assim, vê assim, Mari? Vejo assim. E é interessante da gente falar, se o Fã de Esportes também não estava acompanhando o 360 antes de nós, e o Eugênio falou muito também, né, sobre o Zubel Dia, e destacou quão jovem ele ingressou nessa carreira de treinador, muito por conta de ter interrompido a carreira como futebol, né, antecipadamente. Então, assim, é um conhecedor do assunto, do jogo. Então, acho que, porque às vezes o torcedor pode olhar, o Carpini 39, ele 43, também ainda está naquela fase de jovem treinador. Mas tem muito mais bagagem, Mas né? a experiência vem desde muito cedo e respeitando os processos de auxiliar, enfim, acompanhando mesmo processos internos de clubes. E era uma intenção... A Duda conviveu com ele lá também. Né? Acho que a Duda pode trazer, então, um pouco desse bastidor, né, Duda, de como você... trabalhou ali, né? Viu de próximo o trabalho dele, de perto o trabalho dele. E o que é interessante, Duda, que você falava antes, é que já era a intenção do São Paulo contratá-lo antes do Carpini. Aí, naquele momento, teve um desentendimento, não rolou, mas então agora tem uma correção aí de rota. Foi isso? Foi isso. Vamos explicar, né? Para quem não entendeu. Quando o São Paulo queria contratar ali no início da temporada, depois da saída do Dorival Júnior, né, treinadores, estava em busca de treinadores para esta temporada, tinham 3 nomes na lista do São Paulo: Paulo Pesolano, Thiago Carpini e Luiz Zubel Dia. E os dois que foram entrevistados inicialmente, Thiago Carpini e também Paulo Pesolano, se mostraram muito interessados na proposta do São Paulo. O Luiz Zubel Dia falou: me liga daqui a pouco, quem sabe amanhã, e foi enrolando ali a diretoria do São Paulo. A diretoria de fato não gostou, né, dessa postura. O Muricy chegou a dizer: respeita, que é São Paulo, né? Ou seja, tem um pouco mais de interesse, demonstre um pouco mais de interesse na proposta que nós estamos te fazendo, né? Nem era uma proposta formal, de fato, o Muricy disse isso, né, à CNN pouco tempo depois, mas ele disse que
de fato, o São Paulo chegou a procurá-lo e ele acabou não demonstrando esse interesse. E desde que deixou a LDU, não trabalhou, né? Estava aí nesse período sabático. E agora, quando a diretoria acaba procurando de novo o Zubeldia, aí sim, uma conversa muito mais amistosa das duas partes, de novo demonstrando esse interesse, né? O São Paulo e o Zubeldia também agora um pouco mais aberto e um pouco mais interessado. Agora, é muito legal, né? O Marra citou essa situação em Punta no ano passado, não só o quanto a torcida da LDU confiava ali no treinador, né, e tinha também um apego muito grande com o Zubeldia, como também ele, né, o tempo inteiro ali tinha o seu elenco nas mãos, enfim, conhecia bastante, como o Marra disse, o seu elenco, conhecia bastante o tamanho da LDU e também por isso, né, interessa bastante a diretoria de São Paulo. Foi falado muito em janeiro sobre o perfil, quanto o perfil do Zubeldia agradava a diretoria, também um técnico mais jovem, mas um pouco mais experiente para tentar colocar o São Paulo nessa rota. Agora, só um detalhe, né? A expectativa é de que no domingo o auxiliar comande, né? O Milton Cruz comande o São Paulo diante do Atlético Goianiense, para que o Zubeldia também tenha um tempo para chegar e organizar a casa. Até porque depois o São Paulo tem uma sequência bem pesada de jogos fora de casa, dos 6, apenas um aqui no Morumbi, ou seja, vai ter bastante trabalho pela frente do treinador. É porque o termo correção de rota também implica que agora você já está no meio de algum caminho. Isso. Claro. Você não vai começar do zero a estrada. Você errou ali, você vai ter que fazer aquele balão na estrada mas você já percorreu alguma coisa e já tem um caminho na sua frente. Já tem um prejuízo, né? Já tem um prejuízo aí. uma gasolina, né? Uma quilometragem no seu carro. Não é zero mais, né, No Marra? final continua ali, né? Você tem que agora buscar Você tem que tentar achar um jeito de chegar ali. Pelo Então, menos assim, ainda dá pra voltar. tá no início, né? Dá pra voltar, tá no início. Em termos de timing, não é o ideal, mas foi melhor do que outras condições que a gente já viu. O ideal é o movimento que o São Paulo tentou, né? No início do ano. Porque aí ele tem o Campeonato Paulista para tirar conclusões, avaliar jogadores, avaliar jogador do time adversário, e entender onde ele está pisando, né? A gente costuma brincar aqui, né, assim, mas sério, aqui no Brasil, ele nem tanto, porque ele é argentino, e a Argentina também tem grandes distâncias, né? Mas um técnico português que chega aqui e acha que, não, amanhã o jogo é lá em Porto Alegre contra o Inter, Fortaleza, e o próximo é lá em Fortaleza. Eu falei, cara, você vai passar um dia no avião. Por exemplo, no caso dele, a estreia deve ser com o Barcelona. Ele já sabe onde ele vai estar pisando. Já conhece e bem, muito né? bem, né? Conhece bem, Então não vai ser novidade para ele esse cenário sul-americano. Pelo contrário, ele tem sucesso nesse cenário, né? E me chamou muita atenção também, assim, que aí é um ponto que a gente conversou ontem, né? Quando eu até pedi essa entrevista, foi isso que você me perguntou antes, né? A entrevista do Guerreiro, porque o Guerreiro, ele é um símbolo. E ali ele era um símbolo em fim de carreira. É a relação que ele conseguiu cultivar com um cara que é uma estrela, mas que especialmente é uma estrela que já brilhou mais. Rames Rodrigues, né? E aí, pessoal? Vocês acham que o Zubeldia pode dar certo no São Paulo? Será que os jogadores aprovaram o nome desse técnico? Escreva aqui no comentário. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.